O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo, como sempre, a nossa especialista virtual em negócios aqui na Algartec, a Sara. Tudo bem, Sara? Oi, Cássio. Eu tô ótima. E hoje a gente tem um papo especial, viu? Eu sei. A gente vai receber uma pessoa muito admirada e querida aqui dentro da Algartec. Tenho certeza de que você vai gostar. Ah, sem dúvida, expectativa enorme, né? Porque a gente vai falar de tecnologia, como você, Sara, e de pessoas, como os times da Algartec, nosso convidado, inclusive. Sabia que essa combinação é muito parte da nossa cultura? Acredito que isso vai ficar claro no seu papo agora com o PG. Vamos passar por esse tema sim, viu, Sara? Então, vamos embora para a conversa. Para a conversa de hoje, eu tenho a honra de receber um convidado especial aqui hoje, porque a gente quer falar com uma certa profundidade da indústria de CX. Então eu tenho o prazer de receber aqui o Paulo Gustavo Rodrigues, ou simplesmente PG, que é o nosso Head of Business Services aqui da Algartec CX. PG, muito legal ter você aqui. Obrigado por doar um pouquinho do seu tempo aí para bater esse papo sobre um tema que nós dois e a nossa audiência gostamos tanto, né? É verdade, viu, Cássio? Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Falar que é um grande prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. E também parabenizar você e toda a sua equipe, cara, porque, assim, eu acompanho, né? Eu sou um heavy user, sou assíduo a acompanhar os podcasts, aprendo muito com eles, né? Desde casa inteligente, ao longo da indústria automobilística. E dar os parabéns principalmente pela versatilidade, né? Que você consegue conduzir, você e toda a sua equipe, e também a leveza. Então, estava doido para a gente bater esse bate-papo. Espero que seja uma boa conversa. E vamos conversar de CX. Achei isso importante para a nossa indústria. É importante para cada vez a gente evoluir mais. Pô, obrigado. Ganhei o dia mesmo, PG. Aliás, eu vou recortar esse trechinho e vou mandar para minha mulher. Vamos fazer os cortes. Mas, pô, obrigado mesmo. E da mesma forma eu agradeço muito aqui a Algartec por nos proporcionar esse espaço aqui para a gente poder conversar com pessoas sempre muito interessantes que facilitam o trabalho da gente. E hoje não é diferente, viu, PG? Hoje com você aqui, a gente queria falar muito da indústria, né, de Customer Experience como um todo, porque é aquilo, né? Tem uma tendência, e eu acho que não é de hoje, né, PG, de deterioração, né, nessa indústria de CX, né? Especialmente quando você pensa no operador. Eu imagino que ninguém tenha... não vou ser radical aqui, mas a grande maioria não se programou ou não direcionou os esforços dela para uma carreira de operador. Ainda que seja a porta de entrada, né, do operador para muitas empresas. Quanta gente que você conversa e vê, cara, hoje você é diretor de uma empresa e começou lá como operador. Eu trabalhei, PG, numa empresa que tinha um call center ali para atualização de e-mailing já faz muito tempo. E que eu me lembro de, cara, assim, uns 5 ou 6 que eu tirei do mailing ali, né, do cargo de operador, porque você via que era alguém novo, com muito potencial, né, alguém novo, bacana e tal, ó. Então abriu uma vaga, vai primeiro lá entre os operadores e vê quem é que se candidata, quem é que pode ser aproveitado aqui. Mas isso é o pós-trabalho de operador, né? Quando você está operador, né, você tem uma atividade muito dura, né? Exige muito de quem está ali. E aí eu queria te perguntar isso, né? Veio a inteligência artificial generativa nos últimos 2 anos aí, e aí vem opções, né, para resolver muitas questões que geralmente é o operador que resolve, né? E acaba que o operador tem a chance de ter uma função mais avançada, né? O que é básico, o que é de massa, vai para canais digitais, AI, e o que precisa de um ser humano capaz aqui vai para o operador. É por aí que está indo esse caminho, talvez, de corrigir essa deterioração que houve nos últimos anos, ou desde o início dos call centers? Cássio, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. A minha percepção vai nessa direção, a forma de eu pensar. Eu vou te contar um pouquinho de uma história, desde quando eu comecei na indústria, e as coisas que eu vivenciei durante esse tempo, tá? E talvez aqui serva um pouco de base para a nossa discussão.
Mas o que você falou é verdade, né? Essa questão, o tempo de vida útil, às vezes, do operador, ele não é muito tempo dentro do contact center. Alguns conseguem. A gente tem casos, por exemplo, na Algartec, que, cara, tem 25, 22, 23 anos, né, de empresa, que basicamente coincide com a idade da empresa também, e que evoluíram, né? Saíram como atendentes e hoje ocupam cargos de posição executiva, ou de coordenação, de gestão. Mas não são muitos casos mesmo, são exceções. Mas contando um pouquinho, né, eu vim para esse mundo de contact center, eu trabalhava com toda a parte de consultoria de tecnologia. E um amigo meu, né, uma vez fez um convite, falou, cara, vem para cá, tal, trabalhava no contact center. E lá por volta de 2003 foi meu primeiro contato. Passou mais de 20 anos, né, desde lá para cá. E na época eu entrei com essa parte de tecnologia, eu trabalhava com projetos, e eu estava muito próximo ali da operação, porque a gente coletava muitos requisitos para montar os projetos, os desenvolvimentos que iam acontecer e tudo mais. E ali foi minha primeira impressão. Quando eu vi, né, aquele contact center enorme, com aquela quantidade de pessoas, eu falei, nossa, isso aqui é diferente. Eu não tinha tido esse contato ainda, por mais que já tivesse ido em alguns lugares, não era igual estar ali no floor, né, no atendimento como um todo. E era uma época muito diferente, né, porque ali a gente tinha inclusive as posições de atendimento, né? As pessoas na época elas tinham posições de atender que eram posições delas mesmas, elas levavam fotos da família, tinham objetos que pertenciam a ela, muito diferente do mundo que a gente tem hoje, você tem uma rotatividade muito grande dentro das posições de atendimento. Mas enfim, começamos ali, era na época discutia muito ali ainda o IVR, né, que é a tal da URA, Unidade de Resposta Audível ainda, eram projetos que estavam começando ali. E a ideia era você ter eficiência, tinha muito a ver com isso, de trazer eficiência para ter o autosserviço na ponta e o cliente ser atendido, não ser direcionado para o contact center. E aí começou a ter algumas evoluções depois, né, da URA, né? A gente começa a ter a questão dos fronts vindo, às vezes muita gente atendia, o operador atendia ali com tela preta do mainframe, que era por comando, né, muito difícil. E aí vieram algumas telinhas mais amigáveis, depois vieram os CRMs para poder ajudar um pouco e contar um pouquinho desse relacionamento do cliente com a empresa, né? Isso tudo veio ajudando. Na sequência, vem muito a questão do atendimento por texto, que aí são os chatbots, né? Então, você sai da voz e começa a vir para o texto. Os chatbots, não, desculpa, os chats, né? Os tradicionais chats. Às vezes você sai ali de um site, alguma coisa assim. Mas já começa a dificultar mais um pouco, porque o operador começa a ter atendimento simultâneo. Então, já começa a complicar um pouquinho a vida de novo do operador. E vamos tendo as evoluções, começa a ter mídias sociais, você tem o app vindo muito forte como um novo canal de entrada e também para as conversas. A gente passa por uma questão de reconhecimento de voz, eu não sei se você lembra, mas reconhecimento de voz quando começou, né, tinha já a utilização de inteligência artificial, mas era uma tecnologia que não era muito conhecida e usada. E eu lembro que tinha uma propaganda na época que você ligava e ele reconhecia sua voz, aí você queria resolver um problema e no final ele fala que não estava entendendo, ele fala, Cochabamba, que não tinha nada a ver com o que o cliente estava pedindo e tal. Isso ficou meio que, né, se alastrou na época lá. Foi meio que um viral na época, quando era televisão ainda. Mas, e aí começa esse, né, com essa parte, a tecnologia vem ajudando. E agora, né, começa agora, perto ali de 2015, mais ou menos, os bots, os agentes virtuais. Com a pandemia, eles estouram, né, utilizando ainda a inteligência artificial, a cognitiva, e a pandemia vem e aumenta muito a questão do dígito, né? Mas a gente percebe que toda essa evolução, ela vem muito na questão da gente ter eficiência, da gente tirar o atendimento do operador, né? E agora, né, depois de 2022, em 2022, a gente tem a questão da democratização da IA com a questão da generativa vindo. E agora sim a gente começa a perceber um movimento que é um movimento talvez mais voltado para esse operador e para a indústria, para ajudar a indústria em cima disso. Porque antes eu ficava muito preocupado de gerar eficiência, era tentar dar o autosserviço ao tempo todo possível para esse cliente, mas com poucas ações para tentar ajudar o operador que está no dia a dia ali, né? E quando a gente vem com a IA generativa, né, a gente começa a trazer alguns conceitos, né, de ter agentes para suportar o operador, para ajudar o operador, os copilots, por exemplo. E por que disso, Cássio? Porque durante todo esse tempo, né, que a gente está falando, e teve uma evolução muito grande de sociedade em termos de produtos, de serviços, de marcas, a quantidade de atendimento aumentou significativamente que a gente tem, teve essa necessidade da gente colocar os autosserviços e tentar atender o máximo possível dentro do dígito. Só que a gente conseguiu fazer isso muito bem feito, é um trabalho que está sendo feito ainda, mas tudo aquilo que é massivo, que é repetitivo, que é o mais fácil de ser atendido teoricamente, ele ficou na retenção, ele ficou no digital, ele ficou com a tecnologia. O que está ficando agora para o operador são situações muito complexas.
né? Teoricamente é onde está o grande problema. Então ali só tem, né, só tem coisa difícil de ser resolvida. Então, a IA generativa vem muito nessa situação que ajuda a dar todo esse suporte, né, para esse operador. Até porque o complexo de hoje ele é muito diferente, né, do complexo de 20 anos atrás. Tem uma diferença muito grande com toda essa evolução que a gente conversou. Só que o uso dessas tecnologias exige um certo grau de capacitação, né? Então, eu vou ter que ter pessoas mais capacitadas, pessoas mais antenadas com tecnologia, né? Para saber utilizar um prompt, para saber utilizar uma interação onde alguma inteligência está te dando algum suporte ali. E essa questão de ter pessoas mais capacitadas é que eu acho que a gente está tomando um rumo agora dentro da indústria de ter uma mudança, né? Porque sempre foi, né? Essa historinha que eu estou te contando sempre foi a busca incessante por eficiência. Mas a gente tem que começar a pensar agora no operador como um agente de mudança, é um agente de agregação de valor, que traga resultado, né, que tenha uma diferenciação no serviço. Porque no fim das contas, né, atendimento por atendimento vai virar meio que uma commodity. Mas como que eu diferencio disso? E para mim a grande mudança disso tudo está dentro do operador. Então eu acho que a questão da gente valorizar, né, o operador, o ser humano, né, e digo que talvez não seja nem um operador, ele seja um consultor. Ele é um consultor onde ele vai ajudar ali e, assim, não é só custo, né? Ele é o agente que vai encantar, ele que vai criar conexão emocional, empatia, é ele que vai fidelizar e tem grande chance de gerar receitas novas para a empresa também, gerando novos negócios, novas oportunidades, muito voltado para a necessidade que aquele cliente tem. E tudo isso, eu acho que vai levar à valorização da indústria também, porque ela passa por esse agente, ela passa por essa evolução, né? Então, o que eu espero, né, para os próximos é ter essa mudança. A gente vai continuar falando de eficiência, eu acho que isso é um capítulo que não acaba, mas valorizando mais outras partes de diferenciação, de encantamento desse serviço, e isso passa pelo operador, isso passa pelo ser humano, porque a questão emocional, de empatia, ainda é o ser humano que faz, a máquina não tem condição de fazer isso. A gente já vê acontecendo em alguns casos, né, bem específicos, às vezes uma empresa ou outra que consegue dar esse passo que você descreveu, né? Assim, eu vou precisar de operadores melhores. Isso significa não só capacitar mais, mas pagar mais Correto, também, correto. né? Essa conta fecha, é isso que eu queria te perguntar, PG. Assim, não estamos falando de nenhum caso em Uhum, particular aqui, tá? Só conceitualmente. É uma conta que fecha, porque assim, eu como leigo do assunto posso dizer, olha, eu tinha que ter, sei lá, 200 operadores com salário mínimo. Vou usar um exemplo qualquer e bem aleatório e bem teórico aqui. 200 pessoas qualquer com salário mínimo. Tá bom, isso aqui vai representar de salário, sei lá, 300 mil por mês, com encargos trabalhistas talvez vá para 500 mil. Essa conta só de uhum, salário, né? É, Aí se eu falo, bom, eu vou diminuir de 200 talvez para 20 operadores, porque chega só a parte, né, só o caso cabeludo para ele. Pô, eu rápido aqui falando, eu com 500 mil de verba, mesmo que seja tudo CLT, cargo trabalhista e tal, pô, cabe, encaixe, talvez até reduza um pouco. A minha pergunta é, a conta é essa? Cai de 200 para 20 ou eu tô sendo muito otimista quando eu faço uma simulação assim? não, você está sendo otimista. Mas tem uma coisa, Cássio, que eu acho que assim, a gente fala do custo, mas tem muita coisa por trás disso que tem a ver muito com marca também, né? Porque é aquilo que eu estou deixando de perder. Então, quando a gente fala desse atendimento, né, e eu acho que tem uma queda no aspecto de custo, mas mais do que isso, eu deixo de perder receita e eu posso gerar novas receitas. Porque tem a ver com essa questão que hoje é muito mais difícil, né, de você ir no mercado e conquistar um cliente novo, é um esforço muito grande. Então, o trabalho de você reter e fidelizar esse cliente, ele é muito válido. Então, através do atendimento, né, através dessa prestação de serviço, de atender, de escutar ativamente esse cliente, de resolver o problema dele, você tem uma grande chance de fidelizar e gerar novos negócios com esse cliente. Então, eu acho que isso são dados que a gente tem que colocar nessa conta também. O conto com o atendimento ele é estratégico do ponto de vista de fidelizar, de reter e de gerar novas oportunidades de negócio ali. Porque ele deixa de ser encarado como um custo e começa a ser encarado como um agente de receita também, de revenue que eu tenho ali. Então, quando você junta todos esses fatores, eu acho que a conta fecha muito.
tá? Porque além disso, a gente continua falando das eficiências, porque o fato de você resolver e resolver isso no primeiro contato vai diminuir a questão de rechamada. E rechamada é custo na veia, cada vez eu estou, né, rechamando ali, é um atendimento a mais. A questão da própria questão da fidelização e da retenção, é um cliente a menos que eu tenho. Então, tudo isso, né, somado, é uma conta que eu acho que ela fecha muito bem, tá? Então, quer dizer, não é nem questão se a minha conta fecha ou não, é questão de saber se eu coloquei nela todos os ingredientes e todo o Mas potencial, né? tem esse, É esse isso aí. ingrediente que eu acho que essa questão do estratégico do atendimento, ele é muito forte. Ele é muito forte mesmo. Perfeito. E aí, PG, também a gente quando fala de tecnologia, né, e só tecnologia, que a gente está falando de tecnologia mais ser Sim, humano, que é a combinação que está se mostrando poderosa quando você fala de AI generativa, por uhum, exemplo, claro. né? Eu não vou saber repetir exatamente a frase que um desses gurus da tecnologia falaram. Você vê que eu tô mal hoje, eu não sei, não lembro o nome do guru Preocupa não. e não lembro exatamente a frase, mas eu lembro a ideia, né? Que é assim, uma máquina vai ser, quer dizer, uma máquina vai ser mais eficiente que um ser humano. Mas um ser humano com uma máquina vai ser mais eficiente que a máquina. Você Né? Então, sabendo quer dizer, usar a máquina, essa é a brincadeira. você vai ser mais eficiente. Exato. Isso. E combinando com o ser Uhum, humano, né? Porque a máquina vai. O ser humano tem um limite, a máquina também tem um limite. E quando você junta os dois, aí você, né, extrapola todos os limites. Então, beleza, isso que a gente está falando é isso, né? Alivia um pouco o lado do ser humano nessa operação, dando mais tarefas para a máquina e deixa esse ser humano mais qualificado, com questões mais certo. qualificadas. Agora, quando a gente pensa só na máquina, né? Como é que a gente pode usar a tecnologia para enfrentar algumas restrições que vêm de vários pontos, né? Legais, inclusive, né? Pô, às vezes você, para potencializar uma oportunidade dessa, como você mencionou, uma ideia óbvia é, pô, vamos pegar a nossa base aqui, vamos fazer chamadas, né, para esse público, vamos, como a gente vive recebendo, né, Vamos mandar uma vamos metralhadora comprar de uma chamada, lista, né? é isso aí, vamos comprar, ainda que 99% rejeitem, se eu alcançar esse 1%, cara, é um Vale a volume pena. gigante. Isso virou Isso. spam, né? Hoje tem leis, tem regras que falam, cara, olha só, você não tem o direito de ficar perturbando as pessoas, Uhum. né? E aí, só que você precisa vender do Entendeu? mesmo jeito, você precisa Claro. chegar nas pessoas do mesmo jeito. E aí você encontra saídas legais e saídas leais, né? Mais do que legais, elas são leais com o público, né? Porque você vai encontrando formas de oferecer para quem quer ouvir. A melhor coisa, às vezes você tá ali, vem uma, né, tem uma pessoa de uma loja no shopping aqui que tem o nosso contato, uma boa vendedora, e ela sabe, por exemplo, o tipo de coisa, em que momento a gente compra, ela manda, ó, tem oferta aqui, ó, vai entrar em promoção, tal linha que vocês gostam. Pô, bacana, entendeu? Ela tá me quebrando um galho, ela não tá fazendo spam, Uhum. né? Então, como é que a tecnologia pode ser usada para potencializar essas oportunidades sem perturbar as pessoas e sem ferir a lei? Bom ponto. Agora acho que a gente vai falar um pouquinho mais da tecnologia aqui como ferramenta, e ferramenta importante, porque ela participa ativamente dessa evolução toda que a gente está conversando. E você está certo, né? A gente às vezes tem muitas restrições, e eu acho que as restrições elas vêm até para corrigir algumas falhas que a gente tem no processo, né? Porque às vezes tem muitos exageros. É igual você falou, essa questão da metralhadora, do spam, isso na verdade perturba a gente, né? Nós mesmos que somos consumidores, né? Eu recebo aqui várias chamadas dia que, enfim, mas o que eu acho é que, assim, né, quando a gente olha principalmente para a legislação, ela vem com essa questão da proteção. E isso é muito impossível, é muito importante para nós que somos consumidores, né? Então, a gente tem leis como o Não Perturbe, como você citou, Lei Geral de Proteção de Dados, 0303, agora com televendas, e tem mais outras aí que estão vindo, estão sendo discutidas, que vão acontecer nesse sentido de proteção. Mas a tecnologia, Cássio, principalmente nesse exemplo de loja que você deu, né, que é uma questão que você usa ali, a questão da personalização. A vendedora, ela te conhece, né? E como é que eu faço essa personalização massiva no meio de milhares e milhões de pessoas? Como é que eu consigo identificar isso, né? E a tecnologia ajuda muito a gente com isso, né? Com toda a parte que está vindo de Big Data, com Analytics, né? Com tudo isso, ela consegue ter e consegue saber exatamente do que o Cássio gosta,
qual que é exatamente o momento ali que ele vai utilizar aquele produto ou aquele serviço para fazer uma oferta bem muito mais assertiva do que você necessita, não é uma coisa aleatória, né? Mas tem um caso que eu gosto muito de falar sobre tecnologia e uso, quando a gente fala dessas restrições, que ele é muito emblemático para mim, tanto do ponto de vista de você atender o cliente, como você também atender suas dores internas que você está ali dentro, que você está servindo esse cliente, tá atendendo o cliente, né? A gente tem uma agente digital, né, virtual, que ela trabalha com negociação, né? Então, ela ali, ela pode fazer desde da parte de retenção, né, até venda, ou até mesmo até cobrança, né? Caso específico, a gente vai falar agora, tem muito a ver com cobrança. Mas uns 6, 7 anos, Cássio, a gente começou com essa tecnologia, né? E a gente percebeu algumas coisas que foram muito interessantes, né? Então, como a gente está falando especificamente aqui do cenário de cobrança, né? Cobrança, você tem algumas restrições, principalmente a questão da quantidade de acionamentos que você faz do cliente, a questão de horário e dia que você pode fazer um acionamento, você tem restrições ali. E a gente colocou esse agente virtual, que ele é um agente virtual que ele fala, olha, Cássio, ele te sensibiliza, né? Te aciona e fala, olha, você tem uma dívida aqui, eu tenho uma boa oferta, mas enfim, entre em contato quando você quiser. Primeira coisa que a gente diagnosticou, muitas das pessoas, elas usavam a madrugada e a noite para falar, que são horários que eu não posso acionar ele, mas é da preferência do cliente. Por quê? Porque talvez ele faça um trabalho muito forte ali durante o dia, não consiga, não tem tempo. Talvez é o melhor horário quando ele chega e vai resolver as coisas dele, o horário noturno de madrugada seja melhor para ele. E a gente percebeu que tinha muitas negociações e muitas interações ali, inclusive fechando muitos negócios ali, né? E aí você começa a observar muito isso, que isso muda o paradigma. Eu estou mudando um paradigma que é, cara, apesar de eu ter toda uma proteção, uma lei, uma restrição, não é isso que o cliente quer. O cliente quer uma coisa diferente, né? A questão também que a gente fala muito, e por que disso? Porque eu dou poder de escolha para ele. O cliente tem esse poder de escolha. O que é esse poder de escolha? Cara, é qual canal eu quero interagir, é qual o melhor horário para eu interagir. Eu quero um atendimento síncrono, que geralmente é a voz, que eu estou conversando e eu quero resolver agora, ou eu quero um assíncrono? Eu estou fazendo coisas em paralelo, quero mandar uma mensagem aqui, quero responder essa mensagem daqui a 10 minutos. Então, tudo isso tem que ser muito levado em conta, porque depende muito do contexto desse cliente, né? Às vezes eu estou num ambiente barulhento, eu não consigo voz, tem que ser texto, né? Então, isso tudo influencia muito. E e a gente aprendeu muito com esse case, né? Uma outra coisa é o aspecto psicológico desse cliente. Não é um assunto muito legal você receber uma ligação de cobrança, né? Então, a questão dele poder interagir no momento que ele quer e onde ele quer, dá uma segurança psicológica para esse cliente, né? Então, a tecnologia, ela veio muito nesse aspecto de ajudar muito em todo esse sentido, falando do cliente. Você olhando do ponto de vista interno, uma outra colaboração muito forte é o seguinte, tudo isso está dentro de um ambiente financeiro, onde você tem várias plataformas, pelo menos umas 5 plataformas, onde cada uma dessas plataformas tem mais ou menos ali de 20 a 30 produtos. Então, você imagina treinar uma pessoa para fazer um processo onde ela tem que conhecer de 100, 200 produtos com regra diferente, né? Quantidade de parcelas que você pode parcelar no máximo, percentual de entrada que o cliente pode dar, cada produto ali com as suas diferenciações. É muito complicado, você tem que ter um super humano para fazer isso. Para você, né? Imagina a capacitação num cara desse. Nós estamos falando de que semanas, meses para capacitar uma pessoa para entender tudo isso. Fora a questão dos erros operacionais que vão acontecer. Então, quando você olha, né, você tem que ter um super operador, né? E, enfim, um super treinador, um super operador para fazer todo esse papel. E essa tecnologia vem para facilitar isso, porque ela consegue, através das regras delas, fazer isso tudo dentro de um ambiente onde eu consigo ter um atendimento 24/7, eu consigo entender todas essas regras e não, o erro operacional ele é baixíssimo. À medida que o tempo vai passando, você vai fazendo as curadorias e você vai corrigindo alguns problemas que tem, né? E além disso, o que a gente percebe? A gente percebeu, ela tem uma rentabilidade, ela tem uma retenção hoje acima de 94%, com uma pesquisa de satisfação acima de 90%. Então, a tecnologia, nesse sentido, ela ajuda muito nisso, né? Como que eu posso fazer alguma coisa diferente para eu poder ajudar esse cliente? Então, ela vem muito nesse aspecto dessa ajuda, nessa colaboração e nesse suporte para dar opções para esse cliente também. Então, tem coisas que vão ser totalmente determinantes, diferenciadas, complexas, que o agente vai resolver, mas tem coisas que a tecnologia consegue suprir
como nesse caso do case que a gente falou, né? Da questão psicológica, da questão do esforço, da preferência de canal, de horário e tudo mais. PG, é interessante que você está falando aí, né, de uma tecnologia para servir gente, né, para falar com pessoas, falar com gente. Pode ser que em outra empresa, em outro prédio, em outra cidade, você tem empresas mais introspectivas que falam, não, legal, quanto mais a tecnologia falar com as pessoas, melhor, porque a gente não é muito de conversar, tal, a gente é mais introspectivo. Eu já conheci empresas assim. Mas não é o caso da Algar, né? Se você pegar a própria história, a própria fundação, né? O nome Algar vem do Alexandrino Garcia, Garcia, isso. né? Fundador que faleceu nos anos 90, mas o legado ficou, né? E um desses legados é esse, gente servindo gente, com essa frase, né, PG? É, né? A questão até de E propósito, eu diria. Tem um propósito, uma visão e um de propósito. propósito, vai além do Isso. valor, né? É, e aí você tem, né, uma tecnologia que se candidata ali, pinta ali falando assim, ó, eu, eu posso cumprir esse propósito para você. Deixa a turma de fora disso e coloca aqui a tecnologia que a gente cumpra esse propósito. E quando você fala isso, você fala, não, não, você está descumprindo o propósito. Que eu não estou falando apenas de servir gente, eu estou falando de Isso, é gente verdade. servindo gente. Né? Como é que lida com essas tentações, né, do tipo, é, puxa, eu posso aqui abrir mão um pouquinho do meu legado, do legado do fundador, um pouquinho do propósito, porque uma tecnologia me ajuda. É uma tentação perigosa essa, hein, PG? Como é que Não, lida com ela? ela é perigosa. E ela, inclusive, está no nosso nome, né? Algartec, né? Porque tem a tecnologia também lá que fala da Algartec, né? Mas assim, acho que uma coisa super importante aí que você falou, e eu reforço aqui sobre cultura, né? Gente servindo gente é um propósito para gente, principalmente para a Algartec. A Algartec ela é a empresa de relacionamento do grupo, né? A gente tem empresas de TIT, de entretenimento, do agro e tudo mais, mas a empresa que faz relacionamento do grupo é a Algartec. Então, isso é muito forte para a gente. E tem a ver, Cássio, acho muito com isso que você falou, né? Começou lá atrás, é muito forte e continua sendo, e a gente acredita nisso, que é o diferencial, né? O gente servindo gente. É igual aquilo que eu falei, eu acho que por mais que a gente tenha a tecnologia nos ajudando em muitos pontos, né? E inclusive para facilitar a vida do nosso agente, do nosso consultor de atendimento, o mais importante é o ser humano, porque, de novo, a conexão emocional, a empatia está no ser humano, né? Então, pra você ter uma noção, como isso é forte para a gente, aqui na Algar a gente não chama os funcionários, a gente fala de associados. Eles são associados, são sócios da empresa, porque fazem parte do resultado, fazem parte de tudo, das coisas boas e das coisas ruins também, né? Tudo passa pela gente. A gente é uma empresa de pessoas, né? Se a gente for, dentro do grupo, é a empresa que tem a maior quantidade de pessoas que a gente tem. Então, essa questão, né, de valorização do ser humano, ela é muito forte. Aqui, para a gente não tem área de pessoas ou de RH, a gente fala de talentos humanos. Então, tudo isso vem sombreado por essa cultura de anos e anos e anos que a gente tem da Algar. A Algar é uma empresa de 90 anos, né? Até que está partindo para 26 anos agora no começo de 2025. Então, isso é muito forte. Essa valorização do associado, ela é fundamental para a gente, essa questão de acolher as pessoas, porque é a forma como que a gente quer que eles tratem também os nossos clientes, né? Percebendo isso. Então, esse cuidado, né, todo ele vai desde, né, da questão ali de questões, né? Essas pessoas, elas têm benefícios voltados para a saúde, para a prática de esportes, né? A questão do suporte emocional. A gente viu, principalmente durante a pandemia, pós-pandemia, o aspecto psicológico das pessoas ficou muito alterado, né? Tem uma necessidade muito grande desse apoio emocional, né? De ter esse ambiente seguro, né? Essa questão da segurança psicológica muito forte. Então, a gente tem programas aqui, né, de suporte emocional, com mente tranquila, enfim. Maternidade segura, uma preocupação que a gente tem com todas as grávidas, tá? Em que elas têm um programa exclusivo para elas de cuidado, né? A questão de massoterapia que a gente tem aqui dentro da empresa, que é fundamental, então, que ela é uma massoterapia voltada para os associados como um todo, principalmente os associados que estão ali no atendimento, e que são realizadas por pessoas com deficiência visual. Então, tem esse cuidado também com as pessoas da sociedade que estão ali, a questão da inclusão, né?
É uma empresa que se preocupa muito com a questão da diversidade também. Então, tudo isso, né, que a gente fala e que está falando, está voltado para essa questão do ser humano. Por mais que exista, né, essa questão de a tecnologia vai sobrepor e tudo mais, a gente sabe muito bem disso, que assim, a importância que a gente tem aqui são dos nossos associados e são das pessoas que estão ali para encarar os momentos da verdade, que é para resolver os problemas dos clientes, que é para encantar esse cliente e, né, trazer novas oportunidades, outras possibilidades que esse cliente possa utilizar durante o atendimento ali que ele está sendo realizado com a gente. Então, eu acho que é isso. Muito forte isso em todas as pessoas. Isso não é, isso permeia, né, durante na empresa como um todo. Não está só ali na questão da operação, está na questão das estruturas de staff, nas estruturas comerciais. Então, isso é muito drivado na gente. Essa importância, né, que as pessoas têm dentro da empresa. Nós somos uma empresa de pessoas. Por mais que tenha o tech e a importância da tecnologia, nós somos voltados para as pessoas. E PG, eu fico pensando aqui que vocês trabalham com muita gente começando carreira, né, quando você fala de operador, voltando para o tema de operador, né? Dá para moldar, em certa medida, o comportamento dessas pessoas? Eu tô tirando um pouco por mim aqui, eu tô ficando velho, então eu lembro que, porra, o primeiro emprego ali, né, você olhava muito pros outros ali, né? Caramba, são as minhas referências, elas influenciam a gente por muito tempo. Talvez pela vida toda, algumas delas, né? Assim, comportamentos que você viu que te influenciaram, né? Às vezes positivo, às vezes negativamente. E depois do negativo você vai descobrindo, né, ao longo da vida, que você fala, cara, aquele cara me ensinou que era esse o jeito de agir e eu agora descobri com a vivência que não é. Né? E outros que você confirma, não, legal, tal. É uma oportunidade de moldar. Claro que eu estou falando da média, que sempre tem aquela pessoa que já vem no drive da cultura da empresa, e essa é muito mais fácil moldar, e o oposto, né? Tem aquele que, por questões comportamentais, não se encaixa, né? pessoais, enfim, não se encaixa e tá ok, não é má pessoa, nada, simplesmente não deu match, né? Mas aí a gente tá falando da média ali, da massa ali no meio. Tem uma oportunidade ainda de moldar essa turma que chega jovem, né? Ou hoje já é mais difícil porque as influências sobre ela são muitas, com redes sociais, com comunicação digital e etc. É diferente, viu, Cássio? Há 25 anos, cara, quando eu comecei a conhecer, Quando eu era jovem, né, já faz um bom tempo, mas lá, cara, era muito diferente. Essa questão, por exemplo, que você falava sobre o primeiro emprego, das pessoas que às vezes ainda estavam fazendo universidade e pagavam a universidade com dinheiro do contact center. Muitas pessoas formaram, né, com um trabalho de contact center. Essa é uma realidade muito, muito latente lá atrás, né? Hoje a gente tem um perfil um pouco diferente. E não só isso, eu acho que tem uma questão de conflito de gerações também, né? A gente está passando por uma transição geracional. E aqui acho que cabe um podcast só para a gente falar das diferenças do que acontecia, né, numa geração X e Y, o que acontece numa Z que está colocado aqui dentro de um mercado de trabalho, enfim. Então, tem todas essas questões. A própria tecnologia também moldou, de certa maneira, o comportamento, né, e as atitudes dessa geração nova. Então, você tem, dentro do contexto geral, bastante, mudou muito. Mas você ainda consegue ter essas pessoas que tinham as mesmas características de anos atrás, né? Você consegue fazer isso. Agora, para aquelas que são diferentes, aí você tem que ter adaptação. E adaptação em tudo, na forma de se relacionar, na forma de capacitar, na forma de comunicar, né? Não dá mais para, por exemplo, vamos pegar uma questão de capacitação, né? Sala de treinamento. Como é que você fazia treinamento um tempo atrás? Cara, você põe todo mundo dentro de uma sala, colocava um monte de slide lá e ia falando sobre um conteúdo e tudo mais. Essa geração nova, elas não se importam isso. Elas não aguentam ficar 6 horas dentro de uma sala de treinamento trancado olhando slide. Então você tem que adaptar. E que adaptação nesse caso? Cara, tem que ser treinamentos menores, tem que ser coisas vivenciais, práticas. São coisas, pílulas que você vai colocando e ali você vai fazendo a reciclagem daquele conhecimento que ela tem. Coisas lúdicas. Então a tecnologia ajuda nessa questão também por causa da gamificação. Você coloca um game ali, que é a forma dela aprender é através daquela gamificação.
Então você consegue tirar, né, essa coisa toda do que lá atrás a gente utilizava. Hoje é praticamente diferente. Então essa adaptação é super importante. Mas principalmente a questão da comunicação. A forma da gente se comunicar e da gente se interagir, ela mudou bastante, drasticamente. E uma coisa que eu percebo muito hoje que a gente não tinha lá no passado é que hoje a gente tem uma geração, que é uma geração mais antiga, e tem muitos casos que a gente vê aqui na Algar, que às vezes são aquelas pessoas, né, que há algum tempo já não trabalham, ou que já, de uma certa maneira, tinham uma outra profissão, já se aposentaram e tudo mais, que elas estão voltando para o mercado de trabalho. Então, o que eu vejo hoje também, na hora que você vê isso, o Contact Center ela acaba sendo uma pessoa que está inserindo pessoas que estavam fora do mercado de trabalho dentro do mercado de trabalho novamente. E às vezes tem até um match, né? Aquela pessoa que às vezes você tem um produto, você tem um serviço que ele é mais tradicional, essa pessoa que cabe, que se encaixa perfeitamente para fazer o atendimento, porque ela sabe que ela vai lidar ali com o cliente que tem mais ou menos as características dela. Então mudou muito nessa questão, muda muito na questão da entrada, né? Às vezes já não é mais a questão do primeiro emprego, mas também acho que tem essa questão da inserção das pessoas que estão um pouco mais avançadas aí, em termos de idade, que estão vindo para o contact center. E vou te falar, muitas pessoas chegam aqui, são exemplos, são pessoas seguidas, porque se destacam, né? Então, assim, eu acho que tem muito essa questão da adaptação. E essa questão toda dessa evolução que a gente teve que fazer todo esse período adaptativo. A gente ainda está em transição, tá? Não é uma coisa que está. Ainda estamos na transição dessas pessoas. Pô, mas é muito legal você pegar pessoas às vezes aposentadas, né? Porque elas estão lá, provavelmente. Claro que cada um tem uma história de vida, mas eu imagino que muitas estejam ali para se sentir úteis, né? Às vezes para ocupar o É tempo, bom. né? Não é muito por uma questão de sobrevivência. Claro que pode ter esses casos, né? Mas sabe o que me fez lembrar aqui, PG? Quando você vai para os Estados Uhum. Unidos, como tem pessoas mais velhas, né, aposentados, em funções, né, funções de atendimento básico. Assim, você vai ver um jogo, sei lá, de basquete Uhum. lá. Eu estou usando esse exemplo porque ele realmente aconteceu comigo o ano passado. Né? Eu estava até com um amigo brasileiro, a gente foi para um evento lá e tinha um jogo de hóquei em Washington e a gente foi assistir. Né? E chega lá, sabe a pessoa que fica ali na catraca, checando o bilhete, dando orientação para o público e tal. Todos são idosos ali, com uma boa Eu ia te falar, vontade, com uma educação, ele está curtindo fazer eu ia te aquilo, dar um né? exemplo disso. Muito mais do que quem É. precisa. Não, Vai não, desculpa lá. te cortar, mas essa hora que você falou, me relembrei. Eu também tive uma experiência dessa de um parque de diversão. E a pessoa que me atendeu, assim, ela tinha o cabelo totalmente grisalho, era um senhorzinho já. Mas a emoção, a vontade dele atender na fala dele é muito explícita. Então ele está ali para acolher, ele está ali para ser útil. Eu acho que essa questão do propósito, ela é muito mais forte ali, né? E você vê isso, é o que você falou, por exemplo, quando a gente vê alguns relatos aqui, talvez é uma mãe de família que os filhos já cresceram, já se formaram, o marido está trabalhando ainda, ela está em casa, então é uma forma de você se reinserir na sociedade. É uma oportunidade que você está vindo e com certeza o que você está fazendo ali é com propósito. Então é por isso que essas pessoas se destacam. Eu espero que a gente descubra aqui, né, no Brasil, em breve, que tem uma força de trabalho ali valiosa, louca para trabalhar, para dar uma grande entrega, né, em N coisas, né, orientação a público. Não vou conseguir, não sou especialista, não vou conseguir elencar, mas consigo imaginar que próprios eventos, né, quando você tem ali, pô, que coisa mais agradável do que alguém que poderia ser o seu pai, ou dependendo, né, da sua idade, a sua avó, seu avô, né, com aquela energia gostosa que tem ali, né, num evento, muito mais do que outros perfis. Não vou condenar aqui os Não, perfis que sem estão lá, dúvida. porque também precisam e também a maioria presta um excelente serviço, mas de repente o Brasil descobre que existe uma força de trabalho ignorada É, aí, né, eu, para eu múltiplas acho que é coisas. isso, Cássio. Eu acho que é questão de oportunidade. Nós temos que oferecer oportunidade para essas pessoas porque elas continuam muito úteis, e muito úteis mesmo, porque são pessoas que ali no dia a dia elas influenciam as outras gerações. Elas conseguem, elas têm vivência, elas têm experiência, elas têm história para contar. Então, tudo faz isso, faz, né, uma certa... E são agentes transformadores ali dentro. Então, acho que é questão de oportunidade, mas que são muito úteis e são muito importantes para a gente do mercado de trabalho.
É isso aí. PG, quero te agradecer demais aí por doar um pouquinho do seu tempo. A gente fica muito feliz de ter alguém como você, com a sua capacidade, com a sua visão de mercado e da empresa aqui, despejando todo esse conhecimento. Puxa, queria já te convidar para você vir mais vezes aqui. Vamos, tá? Porque, foi super gostoso. É uma delícia. Passou muito rápido, eu nem vi o tempo passando aqui, mas foi muito rápido mesmo. E, de novo, conversa leve, é aquilo que eu estava te falando no começo, né? Você consegue conduzir muito bem dessa leveza, dessa tranquilidade, para a gente fazer esse bate-papo aqui. Não, mas aí o perfil das pessoas que vêm aqui, você e todos os anteriores, também me facilitam a vida, viu? Pô, gente com conteúdo, só preciso levantar a bola, né? No vôlei, o papel mais fácil é do levantador, né? Então é o meu papel aqui. Obrigado. PG, obrigado. Volte mais vezes. Eu que agradeço, estou à disposição, né? Assim que a gente tiver outras oportunidades, vamos bater mais papo. Vamos chegando então ao final do episódio de hoje e olha que interessante, né? A gente começou falando de tecnologia, de CX, né? E terminou falando de diversidade, no caso, diversidade para idosos. Aliás, esse tema é muito interessante. Eu adoraria ver acontecer aqui no Brasil o que acontece em certa medida nos Estados Unidos, como a gente falou. Eu também. Essa prática, aliás, tem nome nos Estados Unidos. É algo como desaposentadoria no termo em inglês. Em 2022, mais ou menos 20% dos americanos com mais de 65 anos de idade estavam empregados ou buscando trabalho, segundo o órgão americano BLS, que é a sigla em inglês para Bureau de Estatísticas do Trabalho. Seria bom mesmo se a moda pegasse no Brasil. Também acho. É isso aí, PG e a Sara trouxeram conhecimento e insights sobre Customer Experience, tecnologia e muito mais. Fica o convite aí para você deixar 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma de CX. Obrigado e até a próxima, hein?